Cliente pede para ligarmos para a polícia e no final ele é preso por causa de um crime. Muitos verões atrás trabalhei na recepção de uma sede regional de uma corporação multinacional. Para que um visitante pudesse entrar ele tinha que provar que tinha hora marcada e era quem dizia ser. Agora, a primeira parte foi fácil. Não precisa nos mostrar seu e-mail. Basta nos dar um nome que ligamos para essa pessoa para confirmar. O segundo exigia algum tipo de identificação, carteira de motorista, crachá de funcionário, algo assim. Ou o seu convidado teria que encontrá-lo aqui e confirmar para nós por escrito. Observe que não guardamos o seu documento, só precisávamos anotar seu nome e dar uma olhada rápida em seu rosto e foto. A maioria dos nossos visitantes não teve problemas com o protocolo, alguns expressariam sua frustração mas ainda obedeceriam. Bem, não esse cara especial. Ele ficou agressivo e exigiu uma explicação sobre a necessidade de uma identidade quando ele estava aqui. Não conseguíamos entendê-lo por mais que tentássemos e ele falou cada vez mais alto. Ele não queria que seu convidado o encontrasse do lado de fora porque isso está errado. A segurança estava pronta para acompanhá-lo quando ele gritou para chamarmos a polícia porque precisávamos ser presos e receber uma lição sobre direitos civis. Ligações foram feitas. Os policiais chegaram rapidamente e ele saiu algemado. Acontece que eles já tinham mandado, só não estavam com pressa para pegá-lo. A cereja do bolo era que ele estava aqui para uma entrevista de emprego. Próxima história. Sem abreviaturas qualquer, ok, sem problemas. Recentemente minha garantia de qualidade emitiu uma nova política de que não devemos usar nenhuma abreviação em nossas notas de chamada. Mão curta não é permitida. Eu trabalho em um call center recebendo informações para admissões de novos clientes médicos. Portanto, as pessoas que lerem meus gráficos e anotações serão profissionais médicos. As únicas abreviaturas utilizadas são aquelas comumente conhecidas na prática, como IOP, ASAP, etc. Portanto, adotei a regra deles ao pé da letra. Escrevi cada coisa que normalmente seria abreviada. Às vezes as notas exigem que os tempos sejam registrados. Exemplo, defino a expectativa de retorno de chamada para as 10 horas. Na minha pontuação mais recente fui reprovado por usar erros ortográficos nas notas. Quando solicitei uma revisão da minha pontuação, meu supervisor me avisou que escrever antes do meio-dia era o que me fazia perder pontos. Citei gentilmente a nova regra que não exige o uso de abreviaturas. Meu supervisor afirmou que nunca tinha ouvido o termo anti-meridim antes. Expliquei o que significava, sendo a forma longa do termo em. Minha pontuação foi corrigida para refletir que nenhum erro foi cometido. Próxima história. Cheeseburger sem queijo. Sim, eu sei, isso é um hambúrguer, mas tente dizer isso a cada senhora Karen 100 vezes e deixe-me saber o quanto você quer pressionar o ponto. Um cheeseburger custava 25 centavos a mais do que um hambúrguer no restaurante fast food onde eu trabalhava na época. Eventualmente cansei de ouvir gritos por corrigir ou explicar que o que as pessoas realmente queriam era um hambúrguer. Isso aconteceu várias vezes por mês, lembre-se disso. Eu não estava sendo pago o suficiente para provar os pedidos de fast food de pessoas com fome, então comecei a entregar para eles exatamente o que eles pediram. No começo eu marcava que o pedido era um hambúrguer porque eu sabia o que eles queriam dizer, mas fui repreendido por alguém que leu o recibo, então não vou mais sair do meu caminho para salvar as pessoas de suas estupidez. A primeira vez que anotei um hambúrguer de queijo sem queijo, o cozinheiro veio me dizer que anotei errado. Eu apenas disse, foi assim que ela pediu. Meu tom de voz morto por dentro disse tudo o que eu não poderia expressar em meras palavras. E os funcionários da cozinha entenderam imediatamente. Eles nunca mais questionaram as ordens recebidas dessa forma. Foi uma situação em que todos saíram ganhando. Não precisei levar bronca por tentar economizar o dinheiro das pessoas e o restaurante ganhava $50 a mais todo mês com os clientes que pediam cheeseburger sem queijo. Não quero me gabar, mas às vezes o restaurante ganhava $2 a mais por mês graças a mim. Era uma coisa pequena e mesquinha, mas alegrou um pouco o meu coração cansado do varejo. Próxima história. O chefe diz que o tempo relatado pelo sistema é lei. Observe-me usar a lei a meu favor. 8 ou 9 anos atrás eu era padeira em uma rede de fast food popular em meu país, sempre fui uma funcionária modelo. Então um dia fiquei surpreso quando a gerente me convidou para entrar em seu escritório. Ela me repreendeu porque fiz uma pausa de 45 minutos em vez de 30 um dia na semana anterior. Lembrei-me daquele dia e de fato havia demorado mais de 30 minutos, 31 minutos para ser exato. E isso porque na volta alguém teve um problema que dediquei tempo para resolver. Expliquei isso a ela, mas ela insistiu que o sistema arredondava para os 15 minutos mais próximos, e que se dissesse 45 minutos não havia como eu estar apenas um minuto atrasado. Ela deixou claro que a culpa foi minha e que o sistema é lei pois não pode mentir. No meu próximo turno eu olhei para ele. No sistema de pontos existe uma maneira de ver a que horas você marcou. Percebi que o sistema não estava arredondando o tempo que você trabalhou ou estava de folga, mas sim o tempo em que você marcou. O que aconteceu naquele dia foi que eu marquei a saída às 10h22, arredondando para 10h15.
e voltei 31 minutos depois às 10h53, arredondando para 11 horas, daí o intervalo de 45 minutos. Agora, na minha posição eu tinha o luxo de escolher quando fazer uma pausa desde que não ficasse sem nada durante esse tempo. Daquele dia até o dia em que troquei de emprego alguns meses depois fiz questão de fazer uma pausa logo após o corte e voltar um pouco antes da próxima. Por exemplo, saí das 10h08, arredondamento para 10h15 e retorno às 10h52, arredondamento para 10h45. Acabei assim com 44 minutos de intervalo que de acordo com o sistema eram apenas 30 minutos. Uma vez uma supervisora me disse que parecia que eu estava fora um pouco mais do que o normal. Respondi que ela me viu marcando entrada e saída e que poderia confirmar no sistema se quisesse. Nunca ouvi falar disso depois disso. Próxima história. A turma inteira pula o início antecipado opcional para o laboratório. Nos foi dada 1 hora para o almoço e vamos levar todo o nosso tempo. Sou estudante de veterinária do 2º ano. Este é o momento em que começamos nossos laboratórios de cirurgia ao vivo. Trabalhamos em equipes de 3 alunos, um cirurgião, um assistente e um anestesista. E obviamente somos supervisionados por especialistas certificados, anestesiologistas e cirurgiões, e também por muitas enfermeiras veterinárias experientes. Temos palestras das 7 às 11 horas, o almoço é 11 às 12. Nosso laboratório começa às 12 horas em ponto. No entanto, fomos informados de que tínhamos a opção de chegar cedo ao laboratório e começar. Ficou muito claro após a primeira semana que esta é uma expectativa, não uma opção, de que vamos pular o almoço ou comer durante a aula e ir direto para a sala de cirurgia. Durante um laboratório às 11h50 o anestesiologista gritou com um aluno por alguns minutos na área da farmácia enquanto pegava remédios para o laboratório por não ter seu paciente pronto e esperando na sala de indução. 10 minutos para o laboratório começar. E este grupo foi definido para induzir durante a última onda, normalmente 1 a 1,5 mais horas no laboratório. Não há razão para chegar 1 hora antes quando seu grupo é a onda final. Chegar na hora é suficiente e eles ainda estavam adiantado. Nossa turma tem sido repreendida por este anestesiologista, bem como por alguns dos cirurgiões deste laboratório. Apenas como um exemplo, um cirurgião estudante pediu ajuda, um residente cirúrgico veio de outro paciente para ajudar e agora ela não era estéril. A residente disse ao aluno que ela estava segurando o fórceps errado, começou a agarrá-lo de suas mãos e em seguida fez com que o aluno deixasse o paciente na mesa para esfregar novamente, vestir novamente, colocar luvas novamente e abrir um novo instrumento pacote. Tudo porque ela queria fazer uma pergunta. Essa é uma técnica comum que eles usarão conosco quando fizermos algo incorreto para nos fazer lembrar da próxima vez. Bem, toda a classe está farta disso. Nossa turma convocou uma reunião sobre isso e todos decidimos que começaríamos a comparecer ao laboratório das 11h50 às 11h55, apenas 5 a 10 minutos mais cedo, não por motivos mesquinhos também. Mas é uma questão de segurança do paciente também. Vários alunos desmaiaram por pular o almoço para ir operar. Deram-nos 11 às 12 para o almoço e vamos tomar todo o nosso tempo. Então foi o que fizemos. Às 11h40 um dos cirurgiões veio ao nosso auditório onde a maioria de nós fica e almoça e nos perguntou por que ainda não estávamos no laboratório. Um aluno na frente da sala disse simplesmente: "O laboratório começa às 12 horas. A cirurgiã nos deu um longo discurso sobre profissionalismo e como estamos sendo inadequados e colocando nossos pacientes em risco e ela foi embora. A sala de cirurgia fica a 2 minutos a pé da sala de aula, então terminamos o almoço e todos chegamos por volta das 11h55. Os médicos ficaram muito bravos com isso e relataram nossa aula ao reitor. E então o reitor convocou uma reunião ampla da escola sobre isso. Alguns de nossos colegas falaram eloquentemente sobre nossos motivos e nossa preocupação real com a segurança do paciente. Voltando-se para os médicos que citam a segurança do paciente, e a escola afirma se preocupar imensamente com a saúde mental dos alunos, já que essa profissão tem um dos maiores índices de SUI e nossa própria turma até sofreu prejuízo. E cortar o almoço não é forma de nos sustentar. Além disso, a programação diz que começamos às 12 horas e ainda estamos aparecendo alguns minutos antes para garantir que possamos começar às 12 horas. Por fim, o reitor acabou de divulgar uma declaração dizendo que não pode nos forçar a começar o laboratório 1 hora antes, e começaremos às 12 horas quando o escritório do reitor agendou o início do laboratório. É uma pequena vitória para nós. Certamente enfrentaremos uma reação negativa, mas pelo menos temos uma pausa para comer. Nossa turma é conhecida por não aturar besteira da escola. Conseguimos um dinossauro de uma professora demitida por comentários racistas que ela fez a um aluno no meio da palestra. Depois que ela aterrorizou os alunos dessa escola por décadas, ela esqueceu as palestras foram gravadas automaticamente no Zoom durante o Covid. Somos odiados pelos médicos, mas pelo menos as turmas atrás de nós estão se divertindo um pouco melhor. Próxima história. Nunca mais toque no seu caminhão? Ok, vizinho. Eu moro em uma grande cidade no Canadá,
Moro em um pequeno bairro e tenho 5 vizinhos no total na minha rua. Nos últimos anos, durante o inverno, quando temos muita neve ou fortes tempestades, quando estou saindo para o meu turno da noite por volta das 20 às 21 horas, coloco os limpadores de para-brisa da minha esposa para cima e faço uma rápida caminhada até meus outros 5 vizinhos e colocar os limpadores de para-brisa para cima. Obviamente não se eles estiverem do lado de fora ou algo assim. Muitos deles se esquecem de fazer isso, já que muitos deles têm filhos e normalmente esquecem, e seus limpadores serão congelados no carro pela manhã. É apenas algo legal que gosto de fazer para cuidar dos meus vizinhos. Eles sempre são gratos por isso e me agradecem por isso. Muitos deles também começaram a fazer isso e haverá noites em que esquecerei de colocar o meu e da minha esposa para cima e de manhã um dos vizinhos fez isso por nós. De qualquer forma, recentemente um de nossos vizinhos se mudou e uma nova família se mudou na semana passada. É um jovem casal e seus 2 filhos pequenos. Na outra noite eu estava saindo para o meu turno noturno por volta das 21 horas. Estava nevando muito forte e deveríamos estar pegando quase 30 centímetros de neve e estava congelando. Então eu coloco os limpadores da minha esposa para cima e faço minha caminhada rápida de costume para os outros vizinhos. Eu estava hesitante quando cheguei à casa do meu novo vizinho, já que só me apresentei uma vez, mas fiz mesmo assim. Enquanto eu colocava o segundo limpador em sua caminhonete, o marido saiu correndo pela porta da frente gritando: "Ei, que merda você está fazendo com o meu caminhão?" Tentei explicar a ele que estava apenas colocando os limpadores para ajudá-lo. Ele continuou a gritar comigo para dar o fora da sua propriedade e não tocar nas merdas dele de novo. A esposa então saiu e começou a gritar comigo também. Pedi desculpas e comecei a me afastar. Alguns dos meus outros vizinhos ouviram a comoção e saíram para ver o que estava acontecendo. Eles tentaram explicar a ele também que é apenas algo que fazemos, mas os dois não estavam aceitando. Avançando para esta manhã, estou chegando em casa do meu turno da noite e ao entrar vejo a esposa deste casal lutando do lado de fora para quebrar o gelo dos limpadores de para-brisa do caminhão. Acho que ela estava tentando levar os filhos para a escola e os limpadores estavam congelados no carro. Ela me vê e grita: "Ei, vizinho, você se importa de me dar uma mão, por favor?" Eu olho para ela e grito de volta: "Não, desculpe, pensei que nunca mais deveria tocar na sua merda, senhora." E entrei para dentro e ouvi ela gritando algo. Contei isso para minha esposa, ela acha que eu deveria tê-la ajudado porque ela estava apenas tentando levar os filhos para a escola. Discordo porque estava apenas seguindo o que eles me disseram. Próxima história. Clientes sempre certos, certo? Então, trabalho como caixa em uma loja de descontos e recebo um salário mínimo. Vejo muitas pessoas em um dia, principalmente pessoas que sabem fazer meu trabalho melhor do que eu, por falta de experiência e profundo entendimento de que meu trabalho é o mais fácil do mundo. Agora, eu sempre desligo essa merda. No clássico jeito corporativo feliz de funcionário do serviço público eu digo: "Na verdade isso torna as coisas um pouco mais fáceis, mas muito obrigado por ajudar." Como se eu estivesse acalmando uma criança de uma birra que está por vir, mas não deixo espaço para discussões. É quase como se eu estivesse interpretando um personagem honestamente. Funciona para mim, mas eu nunca deixo alguém fazer algo estúpido. Como deixá-lo sair com uma sacola muito pesada sem sacá-la 2 vezes? Ou deixá-lo sair colocando o recibo na bolsa se parecer que ele pode querer devolvê-lo, mas não hoje. É sábado, então está cheio o dia todo. Enquanto eu finalmente conseguia 1 minuto para fazer meu outro trabalho, alguém aparecia levando uma eternidade para considerar as compras por impulso enquanto eu estava esperando por eles no caixa sem fazer nada. Esta mulher fez isso 2 vezes. Ela veio até o caixa, deixou suas compras e decidiu ir pegar outra coisa. Estou preso a essa linha até pouco antes de ela voltar e ponderar novamente antes de finalmente chegar até mim. Ela é uma mãe do futebol de meia idade de aparência mediana, mas ela já está me dando nos nervos. Mas ei, é sábado e todo cliente me dá nos nervos, então tanto faz. Ela tem muitos itens maiores mais leves, e com alguns itens menores como sacolas de doces e meias. Então, estou colocando metade em uma sacola grande e metade em outra sacola grande. Então eu vou pegar a segunda sacola entregando a ela a primeira quando ela diz: "Não, eu não quero muitas sacolas. Você pode colocar o resto aí, tudo bem." Você deve perguntar antes de pegar mais sacolas. É o seu trabalho para fazer as coisas como os clientes querem e pedem. Caso contrário, você deve conseguir colocar tudo em apenas uma sacola se puder. É um desperdício usar várias. Eu só quero uma sacola. E pensei comigo mesmo: uau, parece que ela nunca fez varejo um dia em sua vida, mas ela deve saber o que está fazendo. Agora, também vale a pena notar que ela tinha alguns itens mais pesados, não muitos, mas alguns. Eram potes de vidro com molhos com muitos pigmentos e propriedades de coloração. Vale dizer também que ela estava pegando os salgadinhos que vinham em saquinhos com bordas pontiagudas que rasgam as sacolas.
Também vale a pena mencionar que ela estava com várias roupas brancas feitas de material que facilmente mancham roupas bonitas. Ela disse que eram para uma festa importante que ela tinha que ir naquela noite se gabando. Normalmente eu dobraria o número de sacolas, mas ela estava certa. Ela só queria uma sacola, então deve ser tudo o que ela precisa. Então eu coloco os potes de vidro com as roupas, alinhados ali bem espaçados para não baterem uns nos outros com as roupas entre eles, e os saquinhos em cima espalhados em cima para ficar mais fácil levantar a sacola, assim como ela queria. Aquela maldita sacola já parecia que iria estourar a qualquer segundo quando ela tirou do balcão. Por sorte uma fila ainda não havia se formado atrás dela, apenas alguém olhando para as compras por impulso, então eu realmente não podia me afastar. Mas eu conseguia observar a visão clara do estacionamento. Observei enquanto ela lutava para sair pelas duas portas da frente não automáticas. Ela conseguiu andar um quarto do caminho até o carro quando a sacola estourou. Fim dos relatos. Se gostou, deixe seu like e assista mais clicando no vídeo.